Bom dia a todos. Nós estamos hoje concluindo o estudo do livro de Daniel, né? E iremos estudar então Daniel 12. Nós não estudamos todos os capítulos, mas aqueles proféticos. No futuro ainda vamos estudar o Daniel 10 e o 11, né? Mas esses são tão complicados que deixa eles para mais adiante um pouco. O Daniel 12, ele exige que a gente dê uma revisada em todos os outros capítulos proféticos anteriores, que senão a gente não entende ele. O Daniel 12 é um dos capítulos que foi fechado para ninguém entender, a não ser depois de 1844, ou talvez melhor dizendo, depois de 1798, né? Então vamos lá, vamos para Daniel 2. É bom que todos acompanhem na Bíblia os versículos que nós vamos ler, para que a gente possa fazer uma amarração entre os capítulos anteriores, os proféticos anteriores, e o Daniel 12. E aí a gente vai entender com facilidade, não é? Como aqueles estudiosos antigos também fizeram. Nós vamos ver o Daniel 2, capítulo 2, no versículo 44. Cada um desses capítulos ele aponta para o futuro e diz alguma coisa com relação ao futuro. E o Daniel 12 chegou ao futuro, né? Então, se a gente entender aquilo que aponta nos capítulos anteriores para o futuro e entender o Daniel 12, entender tudo, né? Então, vamos ver se a gente consegue essa proeza hoje de entender tudo. Então, Daniel 2, 44 diz o seguinte: mas nos dias destes reis, veja só, está apontando para o futuro, né? O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então vejam só, Daniel 2 trata da história política da humanidade, né? Ou seja, da sucessão dos impérios, dos reinos. E isso quer dizer que no futuro viria um reino que substituiria ou sucederia todos esses aí e nunca mais passaria outro, mas os reinos ou impérios aqui da terra passariam. Isso que está dizendo aqui, certo? Agora vamos ver só o que diz no Daniel 7, não é? Vejam bem que ali diz uma coisa um pouco diferente. No Daniel capítulo 7, o foco está no 27, 7 e 27. Depois nós vamos ler alguns outros trechos ainda do Daniel 7, fazer uma ligação ainda maior. Agora mudou o foco do político para o religioso, certo? Vou ler o 27 aqui. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então está acrescentando algo daquilo que foi projetado para o futuro em Daniel 2, né? Mas agora vocês vão ver que este é um foco religioso, já não é mais um foco político. Vamos ver mais alguns trechos aqui de Daniel 7. Eu vou ler o trecho principal, né? Que teria outros ainda. Por exemplo, nós poderíamos ler aqui Daniel 7, versículo 8, né? Onde falam certas coisas importantes no versículo 9, mas nós vamos ler o versículo 25. E aqui nós já vamos entrando vamos dizer assim, na trilha, no caminho principal das profecias de Daniel. E eu vou antecipar aqui antes de ler, porque daí já fica melhor para entender. As profecias de Daniel estão falando, na verdade, de duas coisas extremamente importantes, que é o conflito entre o culto ao verdadeiro Deus e o conflito do culto a Satanás, mas que faz de conta que é o verdadeiro Deus, que tem um nome, chama-se abominação desoladora, certo? Disso que trata Daniel, e isso que não foi entendido, isso que estava selado. Mas vamos lá, vamos agora já entender um pouquinho a respeito desse falso culto. Daniel 7:25, proferirá palavras contra o Altíssimo. Bom, se voltou contra Deus, não é? Magoará os santos do Altíssimo, ou seja, os que adoram a Deus ficarão tristes. Nós já vamos ver por que ficarão tristes, né?
e cuidará em mudar os tempos e a lei, ou seja, alterou os 10 mandamentos, não é? E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse aqui são os tais os 1260 anos. E esse será o tempo de perseguição religiosa, um tempo de supremacia religiosa por parte do inimigo de Deus, da igreja inimiga de Deus. Mas vai haver outros tempos aqui, que a gente ainda vai ver lá no finalzinho. Então o que diz aqui? Aqui vai haver uma supremacia do inimigo de Deus, que se voltará contra Deus, e o povo de Deus ficará triste por causa disso, e esse tempo durará 1260 anos, certo? Então agora nós vamos adiante, porque sobre isso ainda nós voltaremos a falar. Vamos lá no Daniel 8, Daniel 8, versículo 13 e 14. Assim, que Daniel foi ficando cada vez mais perplexo, porque o autor do livro, o que escreveu o livro, não entendeu o livro. Essas partes que ficaram encerradas, ninguém entendeu, nem Daniel, a não ser aquilo que não é todo o livro que está fechado, a não ser certas partes que foram reveladas. Inclusive tem nome aqui no Daniel 7, tem até nome. Vem a Medo-Pérsia, que ele já era um momento, e depois vem a Grécia. Isso não é encerrado, né? Já diz até o nome. Mas vamos ver agora aqui, que agora vai aumentar a perplexidade de Daniel. E agora vai chegar o momento de Daniel orar a Deus pedindo a explicação da visão, e Deus não vai explicar para ele. Vai só acrescentar mais informações, e a perplexidade de Daniel vai aumentar, e no finalzinho Deus vai dizer para Daniel: Daniel, fecha esse livro, porque só vai ser entendido no final. Ou seja, essa briga, vamos dizer assim, esse confronto entre os dois verdadeiros cultos só serão entendidos quando surgiria aqui nesse planeta a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aqui fica muito fácil entender por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é ferozmente combatida hoje por muitos inimigos de fora e por muitos inimigos de dentro da igreja, não é? Porque é a igreja que é a testemunha verdadeira a respeito de todas essas coisas, a respeito desse culto. Mas vamos adiante. Então vamos agora ler aqui Daniel 7, 13 e 14. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do costumado sacrifício e da transgressão assoladora, visão da qual era entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Irmãos, aqui está o ponto central do livro de Daniel, né? Está o ponto central. Vejam só, duas coisas informam aqui, duas coisas extremamente importantes. Até quando durará a visão do costumado sacrifício? Primeiro ponto. O que é o costumado sacrifício? É a intercessão do Senhor Jesus Cristo no céu, que é a quem nós oramos e pedimos que nos perdoe quando nós precisamos ser perdoados, que é a sucessão do costumado sacrifício aqui na terra, mas que quando Jesus foi para o céu, passou para lá. E esse é o nosso ponto de salvação, entende? Só que surgiu uma tal de... o segundo ponto aqui, uma transgressão assoladora, que é o que é isso? É o outro culto, que começou a surgir aqui na terra com força no início dos 1260 anos, que foi no ano de 538, quando surgiu o que nós conhecemos por supremacia papal, né? E que substituiu a intercessão de Cristo no céu por uma intercessão aqui na terra. Desde então, passou-se a perdoar os pecados aqui na terra. O Papa perdoava os pecados, os padres perdoavam os pecados, havia o confessionário, né? E quem passou a interceder por nós era o Papa. Então aqui que está a transgressão assoladora, ou a abominação assoladora. E até quando dura esse conflito? É a pergunta do santo, de um anjo para outro anjo. Ele disse: até 2.300 tardes e manhãs. Isto chega a 1844. Não é? Olha só que... Mas isto Daniel não entendeu. Daniel estava com a cabeça voltada para o tempo do seu povo que estava em exílio. Mas Deus está falando uma outra coisa.
E ninguém entendeu. E não era para entender. Né? Então tem profecias que só se entende depois que elas se cumprem. Porque daí você vai ver a história, opa, agora fechou tudo aqui. E aí não tem como não entender. E tem profecias que a gente, para saber o futuro, por exemplo, a volta de Cristo, essa não precisa esperar a volta de Cristo para entender, era sobre esse assunto, né? E outras também são assim, mas essa aqui só foi entendida depois da história. E aí as engrenagens complexas desta profecia se encaixaram, e não tem como dizer que é diferente disso. Então por isso que é de extrema importância que se estude Apocalipse com Daniel, porque tem muito mais coisa para ser revelada, e nós vamos depois continuar estudando Apocalipse em conexão com Daniel. Mas aqui tem revelações espantosas, impressionantes, né? Então, eu vou ler mais um trechinho aqui de Daniel, no 7:25, por exemplo. Agora está tratando desse poder da abominação desoladora. O que ele faz? Só para ler um trechinho aqui, isso aqui assusta, né? Para quem estava antes, assusta mesmo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá, destruirá muitos que vivem despreocupadamente, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Então, o engano é um poder para enganar. Irmãos, aqui eu tenho que falar abertamente, é época de falar abertamente. Tem 1,2 bilhão de católicos que estão sendo redondamente enganados. E é hora de ouvir a mensagem, de falar a mensagem. E tem mais uns 500 ou 600 milhões de protestantes que estão no mesmo caminho. Isto aqui é um poder enganador. E tem 17 milhões de adventistas que sabem da verdade. Só. E o que está acontecendo no mundo, irmãos? Começou na Tunísia, eu falei antes. Está acontecendo uma revolta do povo contra os líderes políticos que os enganam. E lá na Tunísia eles caíram, já no Egito caíram e continua as revoltas, porque os outros também não são confiáveis. O que esse povo quer? Esse povo quer a verdade, quer parar de ser enganado. É isso que o povo quer. Ou seja, agora vem uma pergunta que eu faço aqui para vocês todos: quem tem a verdade para levar esse povo? Esses políticos? Irmãos, eu não me vejo como podendo orar por eles, a não ser para que se cumpra a vontade de Deus. Eu não sei dizer se no Brasil vai ser como na Síria. A Síria resultou em guerra, isso aí, né? Estão lá em guerra e matam muitos, se bem que morrem menos na guerra da Síria do que aqui na violência do Brasil. É menos, e lá tem guerra. Irmãos, as conflagrações, ou seja, o cansaço do povo com relação ao engano está chegando no seu limite. Isto quer dizer o seguinte: está se abrindo as portas para que a igreja adventista pregue com poder. Nós precisamos orar pelo poder do Espírito Santo da igreja adventista. E para comemorarmos isso, irmãos, hoje de tarde vocês vão estudar um assunto que vocês vão se espantar. Quem estuda a lição da escola sabatina é sobre revivamento e reforma. É tempo disso, de nós nos qualificarmos e nós termos poder para dar uma resposta a esse povo, porque os políticos nunca darão essa resposta. Eles não têm a resposta. Eles são doutrinados e capacitados a roubar. São gananciosos. Irmãos, uma coisa que me chama muita atenção, eu fiquei espantado com isso. No país do futebol, gritaram contra a Copa. Certo? Tem coisas espantosas acontecendo, mas vamos continuar aqui, porque senão nós não concluímos o nosso assunto aqui, né? Bom, irmãos, agora eu vou lá para Daniel 9, versículo 27. Né? Vamos fazendo assim a fundamentação do Daniel 12. 9, 27 diz assim, falando sobre Jesus. A primeira parte não tem muito a ver, mas já vamos ver qual é a ligação que tem. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Quem fez isso? Fala Jesus Cristo, né?
Até a metade da semana ele pregou, foi morto, e a outra metade da semana os seus discípulos pregaram em Jerusalém e entre o povo judeu. Na metade da semana fará cessar o sacrifício de ofertas e manjares. Certo? Ou seja, aquele sacrifício aqui na terra. Mas ele não fez cessar o contínuo sacrifício, ou com a intercessão contínua que ele mesmo continuaria no céu. Essa intercessão contínua que ele continuaria no céu, a Igreja Católica fez cessar. Bom, mas vamos seguindo, que agora vai dizer isso. Vejam de novo aqui. Tem aquela expressão, aparece de novo aqui. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Quem é o assolador? Esta igreja que passou a dominar aqui na terra por 1260 anos, que começou em 538 depois de Cristo e que terminou no ano de 1798, quando Napoleão Bonaparte, por meio do general Berthier, mandou prender o Papa. Aí terminou essa grande supremacia religiosa que fez a mudança da busca do perdão direto para Jesus Cristo pela busca do perdão por meio de homens. Inclusive chegou ao ponto de vender perdão a preço de dinheiro, chamado indulgências, né? E fez muitas outras coisas para enganar, rezar pelos mortos, por exemplo, para vender cadeira no céu, terreno, etc. Pegou a Virgem Maria, que faleceu, porque na Bíblia não consta que ela esteja viva, e ela substitui Jesus Cristo também. E se reza por meio de Virgem Maria, que obviamente foi uma santa mulher, mãe de Cristo, mas ela não substitui Cristo. Ninguém substitui Cristo, porque o único que foi morto para nos poder perdoar é Cristo. Nem Deus morreu por nós. O Pai, que eu me referi aqui. Cristo da Trindade foi que morreu por nós, não é? E o Espírito Santo, irmãos, agora vamos entender um pouquinho sobre o Espírito Santo. Vou só tirar um tempinho, porque o tempo lá do relógio anda também, né? Irmãos, hoje é tempo de ação do Espírito Santo para fazer com que essas coisas que desde 1844 vem acontecendo aqui na Terra, que esta mensagem seja pregada com vigor e com grande poder. E é de dentro da nossa igreja, muitos se levantam contra o Espírito Santo. Então, se nós negarmos o Espírito Santo, nós podemos fechar a igreja adventista. Certo? De onde ele viria o poder para pregar? Ou seja, em outras palavras ainda, estes, sem querer, provavelmente, é importante que eles pensem sobre isso, estes, sem querer, estão dizendo, igreja adventista, continue morna. Não é? E mais pior ainda, ontem ainda recebi um e-mail, mas pior ainda, combate a igreja adventista que está morna, por causa da mornidão. Então, afinal de contas, o que querem? Irmãos, quando você nega o Espírito Santo como Deus, sabe o que acontece? Você fecha a porta da graça. Não, fecha. Você comete o pecado contra o Espírito Santo. E, por modo indireto, fecha a porta da graça também. Porque o Espírito Santo não consegue mais mandar mensagens para o teu pensamento. Nós estamos vivendo hoje em tempos muito solenes. Essa abominação assoladora, aqui, vou ler de novo. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, a assolação é o quê? A assolação vamos falar claramente. Igreja Católica Apostólica Romana, que fez essa substituição do culto intercessor, da ação intercessória do Senhor Jesus Cristo, que estava no lugar santo até 1844, que de lá para cá passou para o lugar santíssimo, que ele faz por nós, que só ele pode fazer, diante de Deus, do Deus Pai, e o Espírito Santo aqui na terra, agindo para fazer com que as pessoas entendam e que abram seus corações, os três trabalham juntos. Isto foi substituído. Isto é a abominação assoladora. E é disto que trata o livro de Daniel. Certo? Então é simples entender. Se a gente entende esta parte, esse conflito entre o verdadeiro culto e o falso culto, você entende todo o Daniel.
Eu creio que isso nunca foi pregado aqui. Então vamos agora adiante. Agora sim, vamos lá para Daniel 12. Não, Daniel 11, 45. Ainda esse. Porque faz a ligação com o 12. Vou ler aqui, 11, 45. Quem trata aqui, já vamos dizer, armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Quem que está armando essas tendas contra o Monte Santo? E quem é o Monte Santo? Esse aqui é a igreja inimiga de Cristo. E quem é o Monte Santo? A igreja do Antigo Sétimo Dia. Que uma vez foi em Jerusalém, a sede, agora a sede nos Estados Unidos. Ou seja, isso aqui é o conflito final contra a igreja do Antigo Sétimo Dia. Armará suas tendas palacianas. Quem é que tem tendas palacianas, grandes palácios, para se voltar contra a igreja do Sétimo Dia? A igreja católica apostólica romana. Mas qual é o futuro dela? Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Ou seja, de novo está apontando o fim. Não é a primeira vez que fala isso em Daniel, né? E Daniel queria entender isso, mas daqui a pouco nós vamos ler sobre ele. Agora vejam então, vamos entrar no Daniel 12, que é o nosso capítulo de hoje. 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, e todo aquele que for achado escrito no livro, o livro da vida. O que trata aqui? Aqui nesse versículo 1 de Daniel 12, está tratando do tempo entre 1798 até o fim. Então, aqui em Daniel 12 fala hora lá do finzinho, hora durante o tempo, hora no início desse tempo do fim. Nós estamos no tempo do fim. O tempo do fim começou em 1798, quando foi preso o Papa. Quando também terminaram os 1260 anos de supremacia do culto falso. Certo? E tem trechos aqui que fala lá no finzinho. Vocês querem ver? Nesse tempo se levantará Miguel. Miguel já se levantou. E está esclarecendo as coisas aqui no mundo. E ele, em 1854, entrou no lugar santíssimo. E começou o julgamento. E se levantará mais ainda. Mas aqui o levantar-se de todo, ou seja, levantar-se com todo o seu supremo poder, vai ser bem no finalzinho, que vocês querem ver aqui. Ó. Haverá tempo de angústia. Esse tempo de angústia ainda não houve, ainda está por chegar. É a angústia de Jacó. E quando essa angústia estiver no auge, sabe o que vai fazer? Haverá tempo de angústia, desde que houve nação na terra. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, ou seja, naquele tempo Jesus volta. Então, no auge da angústia, há uma intervenção de parte do céu para libertar, o dia da libertação, e logo depois, nesse dia da libertação, é anunciado o dia e a hora da volta de Cristo, e já ele volta também. Então, esses fatos aqui de Daniel 12 estarão acontecendo desde 1798 até o dia da volta de Cristo. Então, hora está falando aqui, hora lá. Né? Então, a gente tem que prestar um pouco de atenção, mas não fica difícil de entender. Vamos para o 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Isso aqui é na volta de Cristo. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e morte eterna. De que está falando aqui, irmãos? Aqueles que se salvam, levantam aqui. Para nunca mais morrerem. E aqueles que crucificaram Jesus Cristo e que assistiram e debocharam na crucificação de Cristo vão passar vergonha como nunca passaram na sua vida. Esses ressuscitam para ver Jesus voltar. Aquele que estava pendurado, sangrando e morrendo na cruz, eles vão ver agora não mais desse jeito. Eles nunca terão passado, e nunca ninguém nesta terra terá passado tanta vergonha, tanta decepção, tanto medo e angústia do que fez de errado. Irmãos, hoje nós temos que pensar uma coisa. O que eu posso estar fazendo de errado com meus filhos, minha filha, por exemplo, uma coisa assim, né? Que testemunho eu estou dando, que depois eu posso me arrepender. É muito importante a gente pensar hoje, ensinar os jovens, as crianças pequenas, ensinar direitinho, porque no futuro eu posso pensar, por que eu não fiz? Eles vão pensar isso, o que foi que nós fizemos? Bom, meu cara, é tarde agora tu já fez, né? E vamos seguindo adiante. Os que
forem sábios, pois resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Está falando o que aqui? Vamos traduzir em outras palavras. Aqueles que fizerem a pregação, o trabalho missionário, aqueles que atraírem pessoas para a salvação, aqueles que derem um folheto, ou estudo bíblico, ou, enfim, tem centenas ou milhares de coisas que podem ser feitas para alguém se salvar, esses resplandecerão. É isso que diz aqui. Esse é o tempo dessas coisas acontecerem. Então está falando de tudo aqui, né? Então vamos ver agora aqui, Daniel 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras deste livro. E Daniel ainda não entendeu isso. Ou seja, o que Deus estava dizendo para Daniel? O anjo estava dizendo: Daniel, fecha esse livro, chaveia. E agora veja só o que diz: até o tempo do fim. Mas quando é que é o tempo do fim? 1798 para cá. E aí vai acontecer o quê? Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Outro lugar diz: a ciência multiplicará. Irmãos, já ouvi muitos pregar dizendo que a ciência, a parte científica do mundo, não tem nada a ver com uma coisa com outra. O que vai se multiplicar aqui é a compreensão das profecias. É isso que vai ser entendido com clareza. Hoje existem gráficos, existem PowerPoint, existem tantas e tantas explicações, DVDs, etc., que quem quiser pode aprender, que está aí à disposição, mas naquele tempo não se entendia. E Daniel escreveu e não entendeu. E Daniel sofreu porque não entendeu, porque ele achava que... Lembrem qual era a oração de Daniel? Meu Deus, será o nosso pecado tão grande? Nós estudamos isso no Daniel 9, né? Será o nosso pecado tão grande que temos que esperar tanto tempo? Até quando isso vai... Até quando o teu povo, etc. E Deus não explicou para Daniel, a não ser dizendo que vai haver 490 anos para o povo de Daniel se arrepender, e etc., que chegava bem exatamente uma semana e meia, 3 anos e meio depois da morte de Cristo. Ou seja, na morte de Estevão. Todo esse tempo tinha, né? Mas, vamos seguindo adiante aqui. 12:5. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, de uma banda do rio e de outra. E outro de outra. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas. Então tinha 3 aqui, né? Tinha um anjo de um lado do rio, outro do outro lado, e tinha um no meio do rio, parado em cima das águas. Quando se cumprirão essas maravilhas? Esta pergunta aqui é fundamental. Afinal de contas, essas coisas todas, abominação, desoladora, etc., quando é que vai se cumprir isso? Essa é a grande pergunta que Daniel nem fez, porque Daniel não estava entendendo nada dessa altura, né? E aí vem a resposta. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que isto seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando que estas maravilhas aqui, que maravilhas está se referindo aqui? A leitura do livro de Daniel e a compreensão das profecias. E quando é que se leria esse livro e se entenderia as suas profecias? Depois dos 1260 anos, ou seja, depois de 1798. Daí se entenderia tudo. Isto, por que maravilhas? Porque são revelações realmente muito importantes e muito relevantes para a história da humanidade. E daí vem mais aqui. E quando, olha só escutem bem agora aqui que vai fechando tudo aquilo que já falamos antes. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Do que fala aqui? Irmãos, houve um tempo de destruição do poder do povo santo, que foram esse tempo 1260 anos. Quando terminarem de perseguir o povo santo, estas coisas, ou seja, se entenderão as profecias de Daniel. Sério? Não é difícil, né? Mas continuemos aqui mais um pouco. Eu ouvi, porém não entendi. Mas não era para ele entender mesmo. Mas ele queria entender, né? Então eu disse: meu Senhor, qual é o fim destas coisas? Daniel já estava cada vez mais perplexo. E olha a resposta que ele recebeu.
Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. E o anjo não explicou. Daniel, fica tranquilo, isso aqui é para depois de muito tempo, no tempo do fim. O tempo do fim recapitulando, 1798, a prisão de Papa, até o fim das coisas dessa história aqui, né? E aí no 10, muitos serão purificados de 1798 para cá, embranquecidos e provados. Vai haver perseguição também, né? Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Levanta a mão quem está entendendo isso aqui. Esses são sábios. Os que não estão entendendo não são os perversos, aqui não entrariam aqui, né? Mas os sábios entenderam, ou seja, sabe por que entende? Não é difícil, mas sem o Espírito Santo não entende. O Espírito Santo fecha a mente daqueles que não devem entender. Os perversos, deixa bem claro que os perversos dos nossos dias de hoje não entendem isso aqui. E por mais que leiam, acham isso simplesmente ridículo, fechado, e não conseguem entender. E por mais que assistam um sermão como este, não entenderão. Porque se você vai para algum lugar com uma perspectiva de ser contra a mensagem de Deus, como é que você vai mudar essa perspectiva para ser a favor? E só entende se mudar a perspectiva. E isto é só o Espírito Santo fará. Depois de um tempo em que o costumado sacrifício for tirado, olha só, de novo os dois cultos. Que é esse costumado sacrifício? É a intercessão de Cristo no céu, não é? For tirado e posta a abominação desoladora. Que é essa abominação desoladora? É outro culto, o culto falso, que em vez de Cristo fazer o perdão, de receber os pedidos de perdão e perdoar e anotar nos registros do céu essas coisas, é alguém aqui na terra está fazendo. Então veja só, esse é o assunto de Daniel, os dois cultos. Haverá ainda 1290 dias. Opa, agora tem um outro período profético aqui, né? Em vez de 1260 tem 1290. Irmãos, é o seguinte: esses dois períodos terminam em 1798, mas o de 1290 começa antes de 538, esse começa em 508. O que é isso? Em 508 começou a supremacia política, não, a supremacia religiosa, né? E passou a dominar a questão dos cultos aqui na terra, implantando um novo culto, esse da missa que se conhece hoje. E o de 1260 anos é a supremacia política do Papa, ou da Igreja Católica. Então em 508 começou a supremacia religiosa, e em 538 começou a supremacia política. Então agora tem as duas supremacias, a política e a religiosa, de tal maneira que o poder político do Vaticano impunha um poder religioso. Estava acima dos reis da terra, estava acima de todos os pastores ou líderes religiosos, etc. Só havia um culto, e ai de quem fizesse outro culto, seja qual fosse. Então são duas supremacias, a política e a religiosa. A política duraria 1260 anos e a religiosa 1290, um pouquinho mais, 30 anos mais. E as duas terminam em 1798. Mas agora passei um outro numerinho aqui, né? Bem interessante. Vamos lendo aqui. Depois de um tempo, não, agora é o 12:12. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Pronto, agora tem mais um numerinho aqui para nós atrapalhar a vida, né? Irmãos, o que acontece aqui? Esses 1335 dias, ou 1335 anos, também começam em 508.
e termino em 1843, 44. E aqui vem uma informação assim que eu acho é de arrepiar a gente quando entende essa parte. Sabe o que quer dizer bem-aventurado? Para entender isso, vamos estudar, vamos voltar a um versículo aqui, Daniel 7. Daniel 7, 25. Tem um trechinho ali que nós temos que ler. Daniel 7, 25. Diz ali uma certa altura: magoará os santos do Altíssimo. Certo? Ou seja, os santos do Altíssimo ficariam tristes por 1260 anos. E agora diz o quê? Bem-aventurado, ou seja, feliz quem alcança 1335 anos. Ou seja, que chega em 1844. Quando começa o verdadeiro culto? Percebe? Ou seja, foi nessa época que a verdade se abriu à mente das pessoas. Foi nessa época que houve o grande desapontamento. Depois disso, começaram a estudar. E aí veio o culto verdadeiro, do sábado, da Bíblia, etc. Feliz quem alcançou esse tempo. É um tempo de alegria. É um tempo de bom relacionamento com Deus. Bem-aventurado, ou seja, até agora estavam tristes, estavam magoados, porque era um falso culto que dominava aqui na terra. Aqueles que entendiam a Bíblia estavam chateados com isso. Mas de agora em diante tem espaço aqui nesse planeta para o verdadeiro culto. E nós estamos fazendo ele aqui. Então nós somos felizes. Isso Daniel não entendeu. Mas nós estamos entendendo. E não é difícil de entender, né? Enfim, agora vem para Daniel. O último versículo aqui. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Irmãos, Daniel não entendeu, ficou perplexo, ficou preocupado, ficou triste, magoado, chateado. Mas aí, para consolo de Daniel, o que o anjo disse? Você está salvo. Não é? Bom, pelo menos um consolo que serviu para Daniel. Irmãos, este é o Daniel. Esta é a história de Daniel. São dois cultos. A denúncia dos dois cultos. Não, a denúncia do culto falso. A tristeza do povo de Deus que passou por perseguições durante mais de 1000 anos. E bem no início Daniel diz assim, que no finalzinho vai haver de novo uma grande angústia, mas desta vez o Miguel se levanta e liberta o povo de Deus. Ou seja, ele volta, né, para terminar com toda essa perseguição. E diz mais uma coisinha aqui que eu, antes de concluir, no 11:45, bem no finalzinho: mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. A Babilônia, inimiga de Deus, inimiga do povo de Deus, terá seu fim. E ninguém vai conseguir socorrer. Quando Deus resolve concluir certas coisas, fazer certas coisas, não existe poder no mundo que possa dizer o contrário e fazer o contrário. Que profecia, né? Então, na próxima oportunidade, vamos passar a estudar as profecias, os capítulos proféticos de Apocalipse, que são, aí complementa isso daqui, aí fica bonito de ver, né? Irmãos, eu gosto de Daniel, e quando chegar no céu, um deles, que eu vou cumprimentar primeiro, depois de Cristo, vai ser Daniel e o outro Elias. E o João, o profeta João. Esses são grandes profetas. São outros grandes no sentido que por meio deles, Deus revelou coisas espantosas para o povo, para o seu povo. Oxalá, irmãos, que nós nos mantenhamos neste caminho, né? Que não nos escandalizemos quando um outro irmão, qualquer coisa, alguém aí fizer alguma coisa errada, porque este é o caminho. Fora deste caminho, estamos com o inimigo.